Então eu já estou aconselhando você, venda a sua televisão, porque o bicho vai pegar. Ah, pastor, mas eu não posso desligar? Não pode, você não tem domínio próprio. Não tem. Crente não tem domínio próprio. Esse domínio próprio é do Espírito, porque do crente não tem. Se tivesse, não estava pegado nas Globo, vendo as novelas mais marditas que tem. 6 horas, espiritismo descarado. Agora mesmo, rasgando verbo. Não adianta, cara, não adianta. O que vir na Globo vai ter, mas não tem escapatória. Como é que você fica vendo isso? Não, pastor, mas eu vejo tudo, retenho que é bom. Cara, o que tem para reter de bom nisso? Não, ainda tem versículo bíblico. Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus, encerrando o sermão do monte, ele então, no versículo 13 e 14, como foi feita a abertura do culto, ele manifesta a porta estreita e a porta larga. E depois ele, no encerrar, no epílogo do seu sermão, ele coloca 2 condições na jornada dessas 2 estradas que estão diante de nós, e que nós precisamos entrar, e que precisamos conhecer o caminho que conduz à vida. Precisamos acertar com clareza a porta certa. E então a Bíblia manifesta justamente aquilo que é contrário à porta estreita. Os falsos profetas, que prometem vida fácil, que prometem tranquilidade, e o que é melhor, prometem uma vida em cima do muro. Você sabe o que é uma vida em cima do muro? É uma vida que você pode ir para a igreja, mas você não precisa ter comunhão com a igreja. Você pode ir para a igreja, mas você não precisa se envolver com o corpo. Você é corpo, mas você não tem função nenhuma no corpo. Não é um falso profeta. Pode porventura tirar a orelha do corpo. Pode porventura tirar o braço do corpo. Fica aí, braço. Quem está no corpo, ele age conforme as ordens e a direção do corpo. Ele não age mais por si. Ele não tem mais escolhas. Antes, a única escolha que lhe cabe e lhe é pertinente é negar a si mesmo. Ele não pode mais fazer aquilo que é da sua vontade, porque quando assim o constitui, torna-se rebelde ao ensino, e então traz o quê? Transtornos para o corpo. As disposições externas é que ferem o corpo. E então o corpo precisa estar ajustado para que quando levar uma topada no dedo, o corpo todo se una para restaurar o que está ferido. Não vai ser outra pedra que vai mudar o sentido do corpo. Antes é o corpo que vai agir para restaurar o que está ferido. Mas nós dizemos, você pode fazer o que você quiser, que não tem nada a ver com o corpo. E então o corpo tem congestão, náuseas, porque resolvemos pegar algo externo e afrontar aquilo que é normal para que o corpo possa, dentro de toda a especialidade dele, olfato, paladar, adquirir substâncias que o nutram. Nós precisamos das coisas que estão ao nosso redor. Elas são úteis
para o nosso corpo, e assim como também é útil as coisas que estão ao derredor, mas precisam ser extremamente vinculadas, não como uma essência, mas sim como um subsídio para o nosso crescimento. Irmãos, quando nos convertemos, quando nascemos de novo, Deus não nos tirou do mundo, Ele nos deixou nesse mesmo sistema diabólico, interesseiro, egoísta. Por quê? Porque Ele queria que nós crescêssemos, sabe aonde? Aqui, nesse mundo. É nós que podemos não somente crescer e desenvolver nossa fé, como temos que manifestá-la para que outros cresçam junto conosco. Quando o corpo age conforme lhe foi ordenado, então o que vem do mundo age em transformação para o crescimento do corpo. Engraçado, né? Nós precisamos qualificar coisas que a palavra deixou para nós distintas, como o que é alimento para o corpo. Todos nós sabemos, pastor, uma verdura, uma carne, um pão, sim, e espiritualmente, qual é o nosso alimento? Todos nós sabemos, orar, ler a Bíblia, sim, mas quantos se alimentam disso? São poucos. Quantos estão envolvidos no corpo? Então nós somos uma chaga aberta. Qual é a tendência de um dedo decepado continuar na sujeira? É decepar o pé. Qual é a tendência de decepar o pé que continua na sujeira? É decepar o joelho. Qual a tendência e qual é o caminho natural de um joelho que anda na sujeira? É decepar a perna. Sabe qual é o caminho natural? É o corpo morrer. O corpo não pode andar no meio da imundícia. Não pode. Versículo 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Porta aberta. Você já viu alguém roubar uma porta? Já viu? Ele vai forçar, mas na grande maioria as portas não estão necessitadamente protegidas ou trancadas. Deixaram aberta, e então ele vai lá na simplicidade e abriu, entrou, roubou, porque a porta estava escancarada, aberta, propícia. Então a Bíblia diz que se apresentam, mostram caminhos fáceis. Falso profeta mostra tudo tranquilo. Tudo vai ser resolvido. O falso profeta oferece varinha de condão. Tranquilamente. E o povo topa. Eu estava vendo esses dias no YouTube, fui obrigado a rir. E tem coisas que a gente tem que ficar com as orelhas em pé. Um líder, uma igreja gigante, cheia de pessoas, que desafiou a igreja a dar 40 pulos para Deus dar vitória para eles. E o que é pior, eles ficaram pulando. 40 pulos. Caminho fácil. Para que eu vou ter que mudar os meus hábitos? Vou pular 40 vezes e vou andar em cima da fé dos outros. Né? E os irmãozinhos e as irmãzinhas de oração, e não conseguem nem ficar em pé, tinha que pular 40 vezes. Como que fica? Ficaram só no ameaço? A bênção não chegou. Irmão. A construção de ideias doidas. Portas tranquilas. Não, eu vou sair com o meu problema resolvido.
Acabou as minhas dificuldades. Mas Deus tem poder para fazer isso, sim, irmãos, mas é Deus. Não são as intenções dos nossos corações. E se Deus já deu a particularidade daquilo que faz cada um de nós crescer individualmente e entre a ação de um corpo, para que Ele vai ficar inventando moda? Deus não é que nem a gente que precisa ficar contando história, engambelando. Mas nós gostamos de ser enrolados. Quando a gente fala que precisa levar a sério, é muito difícil. A gente precisa fazer as coisas mais ou menos, aí já ficou mais fácil para nós. Irmãos, nós brasileiros somos terríveis nessa condição. Deixamos tudo para a última hora. Tudo, absolutamente tudo para a última hora. E nós só nos preocupamos quando a água bate no nosso pescoço. Essa é a maior dificuldade que nós temos. E eu estou falando isso como pastor da igreja. Nós estamos a uma semana do pleito das eleições. Eu não vi uma melhora nos cultos de oração de quarta-feira. Eu não vi uma melhora nos cultos de oração das 5 da manhã. Eu não vi uma melhora nos cultos de oração de quarta-feira. Sabe o que a gente está fazendo? A gente entra para o Facebook se degladiar. Sabe por quê? Porque isso é um hábito nosso. A gente não precavê o erro. A gente nem está orando. A gente está pouco se lixando. A gente vai lembrar na sábado quem é o deputado mesmo que eu vou votar. Você nem sabe quem votou na última eleição. Por que está se preocupando em votar no próximo agora? E depois você fica 4 anos com a boca que nem um bagual, reclamando e relinchando no potreiro. Sozinho. Sem nenhuma consciência. Porque a porta nossa é aberta. Sabe por que é a porta estreita? A porta estreita é quando a gente se envolve. E não se esqueça, ponha isso na sua cabeça. O pecado da nossa nação é fruto da nossa igreja. Não adianta você ficar imaginando assim, não, eu não tenho problema nenhum com a minha nação. Não, a nossa igreja, ela é pecadora como nossa nação. Porque ela não acredita no poder da oração. Eu fiquei no coração, esses últimos 15 dias, como todo ano faço, na última semana de oração, fazer uma convocação. Esse ano eu disse, não vou. Ó, aqui, ó, pode esperar sentado. Eu quero que você esqueça que tem eleição essa semana. E eu quero que você se exploda nos próximos 4 anos. E eu quero que você venha pedir oração, me dizer assim, uma coisa está feia, sentar o pé no teu traseiro e pinchar lá no meio da rua. Porque teve 4 anos para orar. Mas não faz. Tem uma semana, também não faz. Porque está bom o jeito que você está. Eu não caso, está bom. Eu não me batizo, está bom. Eu não me envolvo, está bom. Eu me ferro e eu digo, está bom. Porque esse é o fim da nossa nação. Mas é visível o fim da nossa nação. Você não está vendo que nossa nação está bancarrota? Moralmente estrupiada, moralmente completamente dilacerada, falida, sem nenhum conceito claro de evidência de educação do povo, não melhorou nada. Um povo que se omite. Você imaginou? Um homem tem uma ereção, fica se esfregando numa menina dentro de um ônibus e todo mundo olhando e ninguém faz nada. Que nação é essa? A nossa. Isso é problema da menina. Mas se fosse sua filha, você ia ficar toda revoltadinha. Que pode ficar se esfregando na minha filha. Mas se é dos outros, a gente não faz nada. O coração da gente não dói. Porque se doesse, nós escolheríamos a porta estreita. Mas não dói. Porque a porta larga, tudo pode. A porta larga, tudo pode. Não dói no nosso coração.
vê afrontas de um para com o outro. Não dói mais no nosso coração. Atitude peculiar de um cristão. Essa palavra do Senhor Jesus já disse. Não adianta nós virmos à igreja e celebrarmos e diriri, dororó, bururu, bororô. Nós como família temos orado por nossa nação. Não, nós individualmente temos orado por nossa nação. Não, nós não queremos que o Brasil mude, irmãos. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. A gente não quer se envolver. A gente não quer perder a novela de quarta. Que se tivesse oração todo dia, ainda vai lá. Mas não fique triste não. Isso está acontecendo em todas as igrejas do mundo. Pastor Marcelão, que almoçou comigo e foi tomar café à tarde, contando da viagem que ele fez para a Coreia, diz que aquelas igrejas de 70 mil, 80 mil membros, fique tranquilo, elas continuam grandes, mas agora estão com 30 mil. Os cultos de oração, nessas igrejas, de 10 mil, 8 mil membros, hoje dá 1.000 membros na igreja para orar. Isso não é um problema brasileiro, isso é um problema da igreja. Puxa, pastor, 1.000 pessoas orando é uma benção. De 10 mil é 10%. Estão muito na nossa frente. Aqui na igreja, nenhum culto dá 10% de oração. Não dá. Porque a gente quer o caminho fácil. Sabe o que é o caminho fácil? O caminho da língua frouxa. Falar mal dos outros. Pensar mal dos outros. Ser trevas. Essa é a porta aberta. 16 diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Está aí, é o fruto. Como foi estudado hoje de manhã, 35 milhões de brasileiros se dizem evangélicos. 35 milhões. 5 milhões dizem que leem a Bíblia todos os dias. Só aí já ficou 30 milhões na cerca. Desses, uns 2 mentem. Quem está levando esse país? Qual é a história que nós temos? Interessante. Como a igreja, ela se coloca numa posição de guerrear com as armas que o diabo oferece. Nós estamos preocupados em colocar representantes no Congresso que defendam a nossa bandeira, em vez de nós colocarmos o Senhor para governar a nossa terra, em que todos vão andar de acordo com a mesma bandeira. É muito difícil suplicarmos, que dá trabalho, dá muito trabalho. Qual é o fruto que você está dando? Fruto é de espinheiro? É de abrolho? Então não adianta apresentar figo e nem uva, porque não sabe o que é produzir. A gente não pode produzir aquilo que nossa natureza não tem. A gente não pode fazer. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E eu já falei um monte de vezes aqui. Como pode uma coisa má produzir seguidores? Pelas facilidades que ela oferece. É mau, mas não quer dizer que não seja prazeroso. O pecado é prazeroso, gostoso, mas é mau. Vida santa é penoso, é trabalhoso, dá trabalho, mas produz vida eterna. Olha onde diz: o caminho estreito é o caminho da
porta estreita é o caminho da vida. Gente, é o caminho da vida. Você pode não, é o caminho da vida. É que nem Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que flui do seu interior? O que flui da sua vida? O que flui dos seus joelhos? O que flui dos seus lábios? O que flui? Engraçado que o rio, ele nasce nas montanhas mais altas. Mas quando ele está lá na montanha, ele é um filetinho de água. Sabe aonde ele vai jorrar abundantemente? Quando ele estiver nos lugares mais baixos. Sabe o que isso quer dizer? É que para a gente jorrar de água, a gente não precisa ir na montanha alta. Nós precisamos estar nos lugares mais baixos. É lá que jorra. É lá que jorra água. É lá que há abundância. É lá que o rio encontra o mar com violência. Mas ele precisa vir lá de cima. É o Deus que se manifesta em simplicidade, pequenininho. Mas quando chega num coração quebrantado, humilhado, seco, então a abundância de um jorrar pleno. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas nós não fizemos um monte de coisas, Senhor. Fizeram, mas Jesus diz que não conhece. Quando Jesus diz que não conhece, é porque ele não conhece mesmo. Ele não é que nem nós, mentiroso, que fala uma coisa e faz outra. Porque ele não conhece quem entra pela porta larga, quem entra pela prática da iniquidade. Ele não se associa, também não quer nem saber disso, porque Deus abomina o pecado e ele não quer nem saber. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A parte que ninguém vê é os que aparentavam um monte de coisa, mas a realidade do coração era largo. A realidade do coração é o quê? Era sem fundamentos, eram só visíveis. A Bíblia não diz que não é para a gente deixar de expulsar demônio. A Bíblia diz que é para a gente expulsar demônio, é para a gente fazer milagre, é para a gente profetizar no nome, é para a gente fazer um monte de coisa em nome do Senhor, mas com fundamento, sabendo o que está fazendo. Por quê? Porque vai vir o dia ruim, vai vir a tempestade, mas quando se tem fundamento, o que aconteceu com a casa de quem edificou sobre a rocha? Bateu o vento, levantou e veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, que engraçado, ele não está pregando para ímpio, irmãos. Ele está pregando para quem o Sermão do Monte? Para os seus discípulos. Mas era uma multidão, sim, era uma multidão os discípulos de Jesus. E ele está pregando para eles.
Está pregando isso para incrédulo. Está pregando para quem seguia ele. E aí diz o texto: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, no meio das aparências. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A porta larga é casa desabada. Embora esteja pintada, ornada, bonitinha, mas não tem fundamento. Assim também é a igreja, que pode estar pintada, adornada, bonitinha, mas sem oração, ela não tem fundamento. Tiago capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Eu. Não, pastor, eu sou humilde, eu não vou me apresentar. Olha só, como a palavra diz que o sábio e o inteligente se revelam na igreja. Olha só. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras fundamentadas. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Se você está aí em amargura, sentimento faccioso, inveja, porta estrada larga, meu filho, você está andando para a perdição. Que engraçado, Tiago está escrevendo para quem, irmãos? Eu vou só ler para você. Ó. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Está escrevendo para quem? Para os discípulos de Jesus, que ainda guardam no coração e pensam que isso é aceitável. Não mintam contra a verdade. 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é o quê? Meu Deus, é terrena. Não, tem mais. O que ela é mais? Animal. Sabe o que ela está dizendo? Ela é irracional. A porta larga, quando você vê, você está dentro, gente. Você não se esforça para entrar nela. Fique sossegado. Fique do jeito que você está. Que a porta larga te engole. A porta estreita, força, rapaz. Encolhe a barriga. A porta estreita é difícil. Porta larga, quando você vê, ela aconteceu. É o raciocínio do animal. Olha que engraçado. Qual é o terceiro? Demoníaca. Acabou. Porta larga. Perdeu-se. Terrena, animal e demoníaca. Ou seja, não, pastor, eu só sou um cara meio terreno. Então eu vou dizer que você é meio animal. Eu vou dizer que você é meio demoníaco. Mas o meio está dentro da porta larga e não na porta estreita. Ele não conhece a vida. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Como é que está a nossa nação, irmãos? Debaixo de uma unção de poder faccioso. Ela está produzindo o quê? Toda espécie de sentimentos ruins. Que produz todo tipo de coisa ruim. Todo tipo de coisa ruim.
Bucha. 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Depois, pacífica. Ah, mas agora o bicho pegou. O que tem aí? Indulgente. O que é indulgente? Tem que se esforçar, cara. Sabedoria sem esforço não existe. É o cara querer tirar 10 na prova sem estudar. Mas como é que eu não tirei 10? Simples, não estudou. Como pode isso? Que barbaridade! É o cara querer ser sábio sem ser indulgente. Eu estou falando de indulgência bíblica. Estou falando da mediação dos falsos profetas que compram a tua fé para tu não fazer. A indulgência é tua, você tem que fazer. Ela é individual. Porque se nós bancássemos aqui dizendo, ó, não precisa mais se esforçar, você não precisa mais fazer, não, paga aqui que eu faço por você. É o sentido do sacerdócio do Velho Testamento, que as igrejas novas fazem isso, a igreja católica continua dentro do sacerdócio, o padre é chamado de sacerdote. Nós batistas acreditamos que o sacerdócio é real, é todo mundo. Não existe ninguém qualificado para ser maior ou melhor. Porque Pedro mesmo diz, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Essa é a realidade. Indulgente. Precisa haver um quebrantamento, precisa haver realmente um pagamento, um esforço, para que possa ser o quê? Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Fingimento faz parte da porta larga. Ainda estava falando para as mulheres ontem no Renovo, como as mulheres às vezes perdem o tino na simplicidade, e os homens às vezes também. Como é que é a casa? Uma bagunça. Pia cheia de louça, casa varre uma vez por semana. Aí o marido liga, bem, estou levando aí o pastor Silas, aí vai arrumar a casa. Deixa a casa do jeito que está, isso é fingimento. Ah não, mas o que o pastor vai pensar? Não, eu vou pensar aquilo, não vou pensar nada além do que é a vida. Pior é você me enganar e você diz que está mentindo contra a verdade. Porque se a tua casa é uma bagunça, ela tem que ser uma bagunça quando a visita chega também. Não tem motivo, para que melhorar a coisa? Fingimento, irmão. Mas nós fizemos isso, eximiamente exímio. Nós estamos preocupados com uma mudança da nossa vida. Nós estamos preocupados de fazer a nossa casa limpa, asseadinha, gostosa, cheirosa. Não, nós estamos preocupados com os outros. O que eles vão dizer para nós? Não é assim? Nossa preocupação não é com a verdade. Nossa preocupação é com a mentira. Está um pouco me lixando. Trago um exemplo simples. Mas os homens não são diferentes. Convido um amigo para ir. Aí a família dele come frango na segunda, frango na terça. Quarta-feira os filhos estão botando ovo de tanto frango que comeram. Quinta-feira é frango empanado. A mulher já fala para ele. Aí no sábado vem o amigo, ela compra filé mignon, picanha. Mas é importante fazer. Não, amigo, é importante. Mas isso tem que estar habituado. Porque a porta larga, ela vai trazendo conceitos. Quando a gente vê, a gente já está exercitado nos conceitos da porta larga. Está habituado a viver na mentira. Está
habituado a viver no engano. Está habituado a não pedir perdão. As pessoas sabem como é que eu sou. Não, eu não sei como é que você é. Eu só sei que o justo, o que tem fundamento na sua vida, ele tem frutos dignos de manifestar uma sabedoria que vem lá do alto. Que tem qualidades lá do alto. Que bom que não existe mais ou menos aqui. É ou não é? Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da... Não adianta, gente, você entrar no Facebook e falar de política com a esquerda, ou da esquerda para a direita. Gente, não existe paz nisso. Ou existe diálogo? Quem é da direita não se dobra para a esquerda, quem é da esquerda não se dobra para a direita. Não vai mudar, gente. Isso é conceito social. Isso é para a gente ver que o nosso país está dividido, faccioso. E existe todo tipo de coisa ruim nele. Né? Como é que vai conversar? Imagina, chega uma pessoa de fora, um europeu, como disse o pastor Marcelo, conversante, chega um gringo aqui no Brasil, nós falamos para ele, e daí? Não, o cara que vai ganhar no segundo turno em todas as pesquisas, não vai ser eleito no primeiro turno. Como assim? Segundo as pesquisas, quem vai ganhar de todo mundo no segundo é o Ciro, mas ele não ganha no primeiro turno. Tá, mas quem que ganha? Não, é o cara que está no hospital e o outro que está preso. Aí o cara vai dizer, peraí, mas um está no hospital por quê? Deram uma facada no bucho dele. E o que está preso? Não, o que está preso é o candidato, mas agora não é mais candidato, mas o Haddad é Lula. Aí o cara diz, o que é isso? Não, deixa assim. Ele diz, o Brasil é uma benção. Ninguém entende um povo que nem o nosso. Ou dá para entender? Não tem como, não adianta a gente querer. E a gente fica se degradando, tentando mudar o outro. Eu penso isso, eu sou assim. Não adianta, pai, não adianta. A gente não entende nem a gente, vai querer entender os outros. Mas a Bíblia diz que a paz, essa é pacífica. Irmãos, nós resolvemos nos importar. Irmão, presta atenção, 6 meses atrás foi feito, é só você botar lá, pesquisa, 6 meses atrás, se não me engano, saiu no G1, estou fazendo propaganda do G1, ou no Terra, o UAU, vocês dão uma procurada, 6 meses atrás, 70% dos brasileiros não estavam preocupados com eleição, estavam desmoralizados, 70% dos brasileiros não estavam nem aí para nada. 6 meses depois, estão se matando. Não dá para entender isso, cara? Nós pensamos que política é jogo de futebol, irmão. Esse é o nosso problema. Se chega lá, perdemos. Perdemos. A gente fica triste 2 dias porque perdeu a Copa, depois a gente está rindo da gente mesmo, em 7-1 e toca a vida. É assim que a gente faz. Caminho estreito. Dá trabalho, é todo dia. Dá trabalho. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, nós temos que ser uma igreja todos os dias e todos os anos, e não de 4 em 4 anos. Nós temos que ser uma igreja que semeia justiça durante a sua jornada na vida. E não espelhar uma justiça da qual nenhum homem pode dar. Irmãos, escute o que o pastor está dizendo. Se você não orou até agora, não ore mais, porque nem adianta mesmo. Coração duro, Deus não escuta a oração. Mas peça para Deus amolecer seu coração para que você comece a orar, porque os dias que virão pela frente, escute bem, são dias difíceis.
Então eu já estou aconselhando você, venda a sua televisão, porque o bicho vai pegar. Ah, pastor, mas eu não posso desligar? Não pode, você não tem domínio próprio. Não tem. Crente não tem domínio próprio. Esse domínio próprio é do Espírito, porque do crente não tem. Se tivesse, não estava pegado nas Globo, vendo as novelas mais marditas que tem. 6 horas, espiritismo descarado. Agora mesmo, rasgando verbo. A das 7, a das 8, até no tempo do Império, tem viado no meio, não tem escapatória. Tudo que é novela está aí. Até na Esquadra do Cabral chegando, tinha uma moça lá. Os índios, quando chegaram aqui, os Tupinambá, pois não é que foram receber eles de plumas e paetês. Não adianta, cara, não adianta. O que vir na Globo vai ter, não tem escapatória. Como é que você fica vendo isso? Não, pastor, mas eu vejo tudo, retenho que é bom. Cara, o que tem para reter de bom nisso? Não, ainda tem versículo bíblico. O que a gente pode fazer? Era para nós termos, irmãos queridos e amados, nós, eu digo igreja, termos orado por nossa pátria há muitos anos. Mas faz muito tempo que a gente não ora por nossa terra. Não pense que a oração sua em cima da hora vai mudar alguma coisa. Deus é um Deus que planeja as coisas. É um Deus que avisa. É um Deus que fala, ensina. Agora, vamos vestir a carapuça. Porque se 4 anos atrás nós estávamos entre um e outro, o ruim e o pior, agora nós estamos entre um abismo e outro abismo. Perdoe, irmãos, mas nós vamos pular num. Só Deus sabe o que tem lá embaixo. Se nós escolhermos o certo, pode ser que tenha um rio profundo e nos dê uma água para respirar. Mas se tiver uma pedra pontuda, nós vamos se acabar tudo. E não tem escapatória. Nós somos brasileiros. Sabe quem vai se acabar? Todos nós. Sabe quem vai se acabar? A nossa descendência. Sabe por quê? Porque pecamos pela omissão. Porque pecamos. Porque não nos movemos em nenhum momento para mudar a história e para anunciar justiça em tempos de paz. Nós queremos pregar justiça quando os outros estão exteriorizando as suas vontades. Nós queremos pregar justiça e arrependimento no meio da passeata gay. Sabe o que tu vai ganhar lá? Porrada. Vai ganhar muito pau nos cornos. Pastor, que palavrão. Meu filho, tu usa todo dia, tu escuta isso na televisão e tu não reclama. Tem que vir para a igreja para alguém falar umas porradas no teu ouvido para ver se dói. Porque na igreja dói, em casa não dói. Na igreja a gente se ofende, mas em casa a gente não dá bola. Em casa a gente não está nem aí. Não, pastor, lá em casa meus filhos só vê desenho. Você está vendo os desenhos animados? Esses dias eu estava vendo desenho, 9h30 da manhã. E estava um bonequinho lá desenhadinho, invocando o espírito maligno. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Como pode isso? Um ensinando para o outro. Mas não pode falar de Deus. Mas invocar espírito demoníaco, isso pode. E nós o quê? Não fazemos nada. A omissão é tão pecado quanto o roubo, quanto a mentira. O não produzir fruto é tão criminoso quanto produzir
espinhos e abrolhos. É igual. O que muda é o que produzimos, não o que não produzimos. Quem não produz nada, porta larga. Quem produz espinhos e abrolhos, também é porta larga. Os frutos bons são semeados em tempo de paz, para justiça. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, essa é a nossa caminhada. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero